Aleluia! Que honra, que alegria estar aqui. É muito bom, amados, você ministrar a palavra do Senhor, mas é muito melhor quando você está na casa de amigos e pessoas íntegras, pessoas que amam o Senhor de todo o coração. Vocês têm um pastor, genuinamente pastor, e eu brinco com eles que a primeira vez que eu vi o pastor Jackson, ele era jovem, bem jovem, e estava congregando, né, na igreja Verbo da Vida de onde ele veio, de onde ele congregava. E eu lembro que eu nunca tinha dado uma palavra com ele, mas eu olhei e comentei, a Aurélia estava comigo nesse lugar, eu digo, aquele rapaz é um pastor. Ele é um pastor. Aí eu perguntei para ele ontem, eu digo, tu já se via pastor? Ele nem imaginava. Mas era nítido as características pastorais, um coração pastoral, um manto do Senhor sobre a vida dele. Isso é tão maravilhoso. Pastores que não se ungem a si mesmo, mas que são reconhecidos, né, por homens e mulheres de Deus. E vocês têm um pastor genuíno, uma família abençoada, íntegra. Isso é maravilhoso demais. Amém? Glória a Deus. A gente vai fazer um combinado. O combinado é assim, vocês vão sentar, mas vocês vão sentar assim, ó, ligado no Espírito. E daqui a pouco, quando eu disser sobe, já sobe com sangue nos olhos, com fogo nos olhos e com poder na boca. Tá bom? Porque geralmente eu deixo assim até o fim, o bichinho só sofrendo. Mas aí eu vou fazer esse combinado para vocês virem assim, bem do jeito que vieram, um jeito mesmo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus colocou algo no meu coração. E eu vou transmitir para você e eu creio que vai ser um tempo poderoso demais, amém? Eu tenho uma nota de Deus para essa noite e nós vamos trabalhar isso debaixo mesmo da instrução do Senhor para esse tempo, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado por tua palavra e obrigado, Pai, pela instrução do teu Espírito, pelo mover do teu Espírito. Nós entendemos, Senhor, que o teu Espírito, ele sempre quer trazer o vinho, Pai. Ele sempre quer molhar, Senhor, esse banquete poderoso que você prepara para nós. E nós estamos com tantas expectativas, nós estamos, Senhor, com tanto desejo de sermos molhados pela tua chuva, de comermos do banquete preparado e de sairmos daqui, Pai, com o coração aquecido, acelerado por aquilo que você tem preparado para nós nesse tempo, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus no meu coração e eu vou citar algumas passagens para que a gente possa ganhar tempo e outras nós vamos ler. Mas a Bíblia vai falar lá no livro de Atos, no capítulo 10, se você não sabe, você pode ler essa história na sua casa. A Bíblia vai falar sobre a história, né, de um homem que era temente a Deus, amava o Senhor, embora não conhecesse as Escrituras, embora não conhecesse, não tivesse uma experiência profunda com o Espírito de Deus. Mas Deus queria romper algo na vida dele. Deus queria introduzir ele na melhor fase da sua vida. Deus queria, né, transicionar aquele homem para a sua melhor versão. Diga, essa noite eu vou transicionar para a minha melhor versão, para um novo nível. Aleluia! Estava lá um homem chamado Cornélio. Ele fazia boas coisas, ele tinha boas atitudes, mas ele ainda não tinha um conhecimento suficiente para entrar nessa fase. Ele ainda não tinha a unção, o poder que tira um homem de um lugar e transporta para outro. E a Bíblia diz que ele estava ali, continuava, ele dava esmolas, ele era generoso, ele era bondoso, ele parecia ser um homem íntegro, temente ao Senhor, com o pouco que ele tinha. A diferença é que às vezes a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita profundidade, a gente não faz quase nada com o que a gente sabe. Mas a Bíblia diz que ele tinha pouco conhecimento, ele não tinha muita noção de quem Deus era, de tudo que Deus pode fazer. Mas o pouco que ele tinha, amados, ele usava, ele fazia. E ele era um homem intenso naquilo que ele fazia, que ele atraiu o coração de Deus para ele. Um homem e uma mulher que ora sempre vão ter as portas dos céus abertas sobre a tua vida.
Ele poderia não conhecer profundamente as Escrituras, mas ele tinha uma fome, ele tinha uma sede, ele tinha um desejo intenso e genuíno de ser alcançado pelo Senhor. Deixa eu te dizer, às vezes nós conhecemos muito, a gente sabe muito, e o nosso problema às vezes nem é o que a gente não sabe. Eu sei que a Bíblia vai dizer em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento, e é verdade. Mas às vezes a gente perece pelo conhecimento que a gente sabe que tem e não usa. Ou por ter conhecimento demais, calcular demais, pensar demais e agir de menos. Deixa eu te dizer uma coisa, e escuta até o final da frase antes que você me apedreje. Você não precisa só das Escrituras para prosperar. E deixa eu completar o que eu vou te dizer aqui. Se a Bíblia sozinha fosse suficiente para mudar a tua vida, os fariseus seriam as pessoas mais profundas da terra. Você não precisa somente da letra, do conhecimento, da doutrina. Ela é crucial. Ela deve ser exaltada, considerada e acolhida no teu coração. Como uma corça anseia por águas. Mas você precisa da palavra e do Espírito igualmente. Porque a Bíblia diz que o Espírito vivifica. O Espírito pega as Escrituras. O Espírito vai pegar o conhecimento. O Espírito vai pegar a letra. E ele vai aquecer o teu coração com aquilo. E a Bíblia diz que estava lá Cornélio orando e pedindo ao Senhor para que o Senhor o visse, para que o Senhor o alcançasse. Ele queria mais de Deus. E amado, se você tem fome, Deus vai te saciar por esses dias. Tem muita gente com muito conhecimento que podia estar fazendo coisas extraordinárias e não faz nada. Aí a gente vê uma pessoa que acabou de começar, impondo as mãos, enfermos andando. Impondo as mãos e cegos enxergando. Aí você diz, mas começou tão novo, sabe tão pouco. E está chegando tão longe. Aí você olha para você e você diz, já é para estar correndo. É falta de conhecimento? Não, é falta de ousadia. E eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida esses dias. Um espírito de ousadia e intrepidez se levantando. Para que você pegue o que Deus já te deu. E você comece a colocar em operação. A Bíblia diz que estava lá Cornélio orando. E Deus ouviu a oração dele. Ele orava, a Bíblia diz, continuamente. Ele perseverava. Sabe qual é o problema meu e seu? A gente ora uma vez, coloca um ok na nossa agenda, orei por isso. E a gente não persevera no lugar onde Deus responde. Deixa eu te dizer, eu estou crendo e eu estou posicionado esses dias para manter a minha oração até que alguma coisa aconteça. Até que a resposta chegue. Até que Deus envie socorro. Deus vai enviar socorro. Deus vai enviar resposta. Persevera em oração. Permanece orando. Permanece crendo. Atos 10, 1 diz, em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus por toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo. E orando sempre, diga orando sempre. Em outras versões diz, perseverando em oração. Não é que Deus não quer dar, é que você ora e sai do lugar onde Deus responde. Deus está dizendo, ora e permanece. Permanece como? Permanece crendo. Permanece rendendo graças. Permanece naquele lugar, olha, Deus vai te dar palavras. Deus já te deu profecias. Deus já te deu promessas. Você não pode abrir mão daquilo que Deus falou. Mísia, e até quando eu seguro a promessa? Até quando eu seguro a palavra profética? Até que se cumpra. Sabe que tem pessoas que oram lá na igreja. Já orei por dezenas de mulheres e homens que tinham infertilidade, que não podiam engravidar. E que estão hoje com seus bebês. E a maioria das vezes que Deus mandava orar era quando eu estava crendo para ficar grávida. Quando eu passei 5 anos tentando engravidar e nada acontecia. E vinha dezenas, centenas de mulheres onde eu passava.
E às vezes os temas que eu pregava era sobre gerar o em comum, era sobre fertilidade, era sobre... Interessante que antes de Deus liberar algo sobre a tua vida, Ele te faz plantar. Interessante que sempre que Deus quer te enxurrar com uma chuva poderosa, Ele te faz matar a sede de muita gente. Antes de Ele preparar um banquete para você, Ele te faz matar a fome de muita gente. Porque aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Ele te levantou como resposta para mais alguém. Ele orava incessantemente. E aqui ia acontecer algo extraordinário, não só para Cornélio, percebe? Deus começa algo aparentemente pequeno em alguém. Mas Deus não visiona somente você. Ele visiona o que Ele vai fazer através de você. E parecia que era somente Cornélio, parecia que era somente a casa de Cornélio. Mas Deus estava visionando uma transformação. Do lado de cá, Cornélio orava incessantemente, perseverando, buscando com sede. A Bíblia diz que naquele mesmo dia do outro lado, um homem que já tinha muito conhecimento, um homem que já tinha experiências profundas com Deus e Jesus. Andou com ele, foi treinado por ele. Que nível de treinamento Pedro teve? Aí Pedro estava em casa, numa casa lá, esperando a hora do almoço. É aquele momento difícil. Eu não sei você, mas eu com fome. A gente com fome, mas a gente não pensa direito, a gente fica agoniado. É melhor não tomar grandes decisões com fome. É melhor não ir para o mercado com fome. Ai, quando eu faço feira, saciada, eu compro. Meu marido diz, o que aconteceu? A feira hoje deu tão pouco. Eu já tinha comida enchido o bucho até umas horas. Não preciso disso, não preciso disso. Agora, quando eu vou para o mercado com fome, primeiro que eu já começo comendo. Eu já procuro ali uma lanchonete, um negócio, já vou comendo. Aí começa a botar, não, isso aqui eu preciso. Aí eu chego em casa, menina, tu comprou não sei quantos pacotes de feijão, já tinha um monte aqui. Porque a fome te vai fazer buscar mais. Sabe por que às vezes Deus não se manifesta muito para você? Não é que o poder dele diminuiu, não é que ele não quer te alcançar, é que você já se sente saciado demais. Você já se sente preparado demais. Ah, eu já tenho conhecimento, isso eu não preciso. Quem pode me ensinar mais sobre esse assunto? Ah, sobre fé eu já conheço. Ah, todo mundo, eu já conheço sobre esse assunto. O seu problema não é que Deus não quer te alcançar. É que você acha que já tem tudo que precisa. Ser conformado é diferente de ser grato. Eu posso ser grata e eu sou muito grata por tudo que Deus fez. Eu sei que sem Ele eu não seria nada nem ninguém. Mas eu nutro no meu coração um constante inconformismo. Um inconformismo do tipo, eu acordo de manhã, tem algo grande que Deus vai fazer. Eu acordo de manhã dizendo, tem um milagre que vai acontecer em algum lugar. E vai ser da minha vida, vai ser através de mim. Deus vai usar a mão de alguém, Senhor, usa a minha. Aquela busca, eu me sento numa conferência, eu vou para algum lugar. Esses dias eu fui convidada para pregar numa igreja em São Paulo. E eu cheguei um dia antes, né? Tive esse tempo, um milagre. Eu cheguei um dia antes de pregar. E Deus falou para mim, e meu marido disse, amor, você só vai pregar no outro dia? Você pode ficar aqui hoje. Mas havia uma nota no meu coração. É uma oportunidade que eu tenho, fora do meu ambiente, sentar para receber de Deus. E eu fui com aquela expectativa, tem algo que vai acontecer comigo, tem algo que Deus vai fazer na minha vida, Deus vai me alcançar, Deus pode usar uma criança no meio da igreja que não sabe nem quem eu sou, e que não vai ficar considerando, mas é a profeta, eu não tenho uma palavra para dar, Deus vai usar alguém, eu vou pegar alguma coisa nas escrituras que vai saltar no meu coração, mas eu vou voltar dessa viagem diferente. Meu amigo, o culto, parecia que eu já tinha recebido tudo. O culto terminou, eu entrei na sala dos ministros assim, ó, embolando. Literalmente embolando. Tudo que estava sendo liberado, eu digo, isso aqui é meu. Isso aqui também é para mim. A palavra nem era para mim, mas eu pegava. Respostas chegaram para coisa. Eu cheguei para meu marido e digo, não se preocupe com isso aqui não. Não, essa conta aqui pode esquecer. Eu já peguei a moeda da boca do peixe. Ele, como é? Eu digo, uma moeda da boca do peixe estava guardada e eu peguei para mim. Resumindo, tinha 2,19 na minha conta. No mesmo dia entrou 10 mil.
Deixa eu te dizer, qual a tua expectativa? Aí Cornélio estava lá e Pedro estava aqui. Deus estava programando responder as duas orações. Mas Pedro estava no momento da fome. E Pedro, no momento da fome, não ficou esperando, jogando conversa fora. Pedro disse, olha, eu estou com muita fome, é melhor eu ir ali fazer alguma coisa produtiva. E ele subiu no terraço da casa, no lugar superior, e foi orar. E ele começou a orar. E eu imagino, amado, que uma oração com fome é aquela oração, menina, eu vou orar para passar o tempo que eu preciso comer. Mas Pedro estava lá, ele usou o tempo dele de uma maneira sábia. Enquanto ele estava orando, num dia normal, veja, ele não estava numa conferência, ele não estava num culto, ele estava num dia comum. Fazendo coisas comuns, esperando o almoço. Mas ele, amados, deixa eu te dizer, o teu problema é que tu espera fazendo a coisa errada. Quem espera algo de Deus, espera fazendo a coisa certa. Aprenda a aproveitar o teu tempo. Ele estava orando lá e um dia comum, Deus pode surpreender. Quando foi que Deus chamou Moisés para ser um grande libertador? Em um dia comum, cuidando das ovelhas do seu sogro. Quando foi que Deus falou com Paulo através de Jesus? Enquanto Paulo estava cumprindo o que ele sempre fazia, perseguir a igreja, andando de cavalo, no caminho. Ei, no caminho, Deus vai ter um encontro com você. E Pedro estava orando do lado de cá, e a Bíblia diz que abriu um lençol. Apareceram animais que ele não tinha costume, que ele não, por causa da cultura, por causa, né, do judaísmo, ele não podia tocar, ele não podia ter acesso. Pedro, ali naquele momento, se você entende o contexto, eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo, a igreja já tinha crescido num número assustador, de uma pregação só, 2.000, 3.000 pessoas se juntavam. Estava uma expansão, estava a melhor fase do ministério de Pedro. Pedro havia sido perdoado por Jesus, Pedro havia sido batizado, Pedro assumiu a liderança da igreja, Pedro estava ali comandando um exército poderoso de gigantes. Mas num momento que parecia que ele tinha chegado num platô. Sabe quando você vai vivendo a sua vida e parece que você, não, eu já conheço a palavra, já fiz o rema, eu já trabalho no departamento, eu já faço isso, já faço aquilo. Parece que tudo que Deus podia fazer na minha vida, Ele já fez. E agora eu vou só melhorar, continuar crendo, permanecendo até a vinda de Jesus. E deixa eu te dizer, crente não foi feito para se satisfazer com o que tem. Crente foi feito para olhar a luz do sol e dizer, assim como o sol não para de brilhar, e assim como a vereda, o caminho do justo deve ser como a luz da aurora, como a luz do dia. Vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Não para! Paulo diz, olha, eu estou aqui crescendo até que chegue a estatura do varão perfeito. Eu não cheguei ainda. Paulo dizia, se Paulo não chegou, amado, eu e tu vai achar que chegou? Paulo, ele tinha essa insatisfação e essa expectativa constante que ele alimentava. Tem algo mais que Deus vai fazer comigo. Tem um crescimento, tem uma graça, tem uma oportunidade, tem uma porta para se abrir. Alimenta isso. E Pedro estava ali, agora presta atenção, entende comigo. Quando essas oportunidades chegam, quando um período, né, de romper, de entrar numa nova fase chega, nem sempre você vai entender. Às vezes você vai resistir. Por quê? Porque vai mexer com o seu jeito de fazer as coisas. Vai mexer às vezes até no nível de fé que você já foi. Não, isso aqui eu sei, isso aqui eu conheço, isso aqui tudo bem. Mas quando mexe com algo que você diz assim, isso aqui eu nunca andei, isso aqui eu nunca experimentei, isso aqui é novo para mim, você tende a dizer, será que isso é de Deus? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que não é presunção? Tem coisas que você faz e está ok no seu casamento. Tem coisas que você faz na sua empresa, está ok. Você chegou no nível, sabe quando você cresce? E as coisas começaram a funcionar, a acontecer. E a gente chama isso de um platô. Você cresceu, cresceu, cresceu e agora está assim. Você continua mantendo, está tudo bem. Você continua amando o Senhor. Você continua tendo uma vida de santidade. Dá o seu dízimo, a sua oferta, serve na igreja. Está tudo ok. Mas a Bíblia não diz que a vereda do justo era cresce e permanece. A Bíblia diz mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Aí Pedro está aqui, aparece o animal, aparece o lençol aberto. Aí o Senhor diz para ele, mata e come. Eu imagino que no início ele disse,
Isso é Satanás querendo manchar meu ministério. Eu vou tocar num negócio imundo. Posso não. Meu jeito de fazer as coisas é diferente. Os judeus não podem tocar nesse tipo de animal. Posso não. E Deus diz para ele, vai Pedro, mata e come. Não, posso não. Veja, Pedro estava com fome, esperando o almoço ficar pronto e estava orando. Aí quando você ora, quando você se prepara, Deus vai começar a se revelar. O problema é que você tem que estar pronto para ouvir o que Deus vai falar. Ele estava pronto para uma comida normal. E Deus estava dizendo, eu vou matar a tua fome. Agora se prepara, de um jeito diferente. Senhor, estou me preparando para o almoço. Já estou sentindo o cheiro. Mas eu quero que você coma essa comida. Novas estações terão novos cardápios. Novas estações vai requerer de você novos posicionamentos. A primeira coisa que Deus fez quando tirou o povo do Egito foi mudar o cardápio deles. Chega de cebola. Vou mandar comida do céu. E tu acredita que mesmo comendo cebola e agora comendo banquete, maná, carne, churrasco no meio do deserto, meu amigo. Eles disseram, eu preferia as cebolas. Por que preferiram as cebolas? Porque não queria ter que lidar com as mudanças. Não, lá a gente era escravo, a gente sofria, a gente suava. Mas pelo menos é uma escravidão conhecida, é um lugar conhecido. Eu vim aqui te arrancar da tua zona de conforto. Eu vim aqui te chacoalhar e dizer, pelo amor de Deus, esse lugar pode ser bom, essa conquista pode ser maravilhosa, mas Deus tem algo novo para você. Eu nunca acho, amados, que eu cheguei no nível que eu não posso aprender. Eu sempre estou pronta para que Deus fale comigo através de qualquer pessoa que Ele queira usar. Eu digo, Senhor, você pode usar um ímpio, você pode usar qualquer pessoa, mas não deixe de falar comigo. Eu vou ler as escrituras, Senhor, faz essas palavras saltarem no meu coração. Não faz com que eu leia achando que já sei de alguma coisa. Eu li esses dias uma senhorinha de 104 anos que já leu a Bíblia 64 vezes. E ela foi entrevistada e disse, por que você já leu tanto a Bíblia? Ela fez, porque todas as vezes que eu leio tem algo novo para mim. Aí eu fiquei vendo aquela mulher, eu fiquei com vergonha. Digo, meu Deus do céu, viveu tanto, experimentou tanto. E nutre uma expectativa. Que ela podia dizer assim, não, já aprendi tudo que tinha que aprender. Agora eu vou orar, vou manter o que eu já sei. Ela lê na busca, Deus vai me dizer algo. Tem algo novo para Deus me revelar. E Pedro estava ali, aquela comida aparece. E ele resiste, come Pedro não. Come Pedro não. Ele até pensa que é Satanás, mas era Deus falando com ele. Porque se você não come a nova comida que Deus preparou, talvez você não tenha a resistência necessária para a nova fase que Ele reservou para você. Não dá tempo de ler aqui, mas deixa eu te dizer. Se a gente vai lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 9 e capítulo 10. Eu não vou me deter com isso porque não daria tempo. Mas a Bíblia diz que quando Samuel vai anunciar a nova fase, a nova estação na vida de Saul, você vai ver lá ele dizendo, eu preparei uma comida para você. Talvez a gente fale isso no segundo momento. Preparei uma comida para você. Comida, sim. E curiosamente, quando Samuel está sendo procurado por Saul, Saul diz assim, a gente vai levar o quê para o profeta? Como é que eu vou procurar um profeta de mão vazia? Não tem mais comida, não tem mais pão. Não tem nada para dar para ele. E a Bíblia diz que quando ele procura, olha onde está o profeta da cidade. Diz ele deve estar preparando comida ali. E quando Saul chega, querendo dar comida para Samuel, ele nem sabe. Olha, deixa eu te dizer. Deus sempre prepara para você, antecipadamente, aquilo que você está disposto a dar. Numa medida maior, numa porção maior. Ele chega lá, Samuel diz, pega a comida que eu preparei, reservei para este tempo. Ah, meu Deus. Aí volta para Pedro, vamos para a comida de Pedro. Vou comer isso nada? Não, isso aqui não faz parte do meu cardápio. Isso aqui não é o jeito de eu fazer as coisas. Não, eu sempre servi a Deus comendo outra comida. E Deus está dizendo para você, ei, eu vou te apresentar jeitos, formas. Deixa eu te dizer, o princípio é o mesmo, mas os métodos vão mudar.
Quer crescer em Deus? Mantenha os princípios, mantenha a palavra, mas esteja disposto a mudar os seus métodos. Ah, amado, já mudei muitos métodos e fazer muita coisa. E quando eu estou confortável, Deus diz, vamos lá? Vamos mudar? Vamos limpar a casa? Vamos crescer? Eu digo, Senhor, agora que já está tudo estabilizado, eles não te chamei para ficar parada. Você não é planta, você é rio. Planta cria raiz e cresce ali mesmo. E Deus está dizendo, ei, você é rio. Você está em constante mudança. Você passa pelos ambientes e você transforma. É assim a sua vida, meu irmão. Aí ele vai lá, eu não saí de Pedro ainda. Aí Deus fala com ele. E ele, não, até que ele entende a Deus. Vai, Pedro, mata e come. Aí Pedro comeu, matou a fome. Não com a comida que ele queria, mas com o cardápio que Deus apresentou. Deus vai mudar o teu cardápio esses dias. Mas o que é mudar o cardápio? O que é mudar o cardápio? Amados, é entrar em ambientes, é entrar em fases, é estar disposto a viver uma estação que você acha que não é para você, que você não dá conta, mas Deus, juntamente com esse convite, está te apresentando a uma nova fase da sua vida. E Pedro vai e se prepara com aquilo. Enquanto ele está naquele processo de receber a informação de Deus, alguém bate na porta e diz, ei, Pedro, tu tá aí em cima, tem 2 homens lá embaixo te chamando. Porque depois que ele come aquela comida, Deus diz para ele, olha, vão vir 2 homens te chamar. E você vai para casa de uma pessoa que você não tem comunhão com ela, você não conhece. É um estranho para você, mas é conhecido para mim. Não é do seu hall de amigos, mas é uma nova conexão que eu quero te apresentar. Você pensa que Pedro foi usado somente por Deus para ser resposta para Cornélio? Não. Cornélio foi usado para apresentar uma nova fase, uma nova estação na vida de Pedro. Por quê? Porque quando Cornélio chama Pedro e Pedro chega na casa de Cornélio, um homem que não é judeu, um homem que não é do povo que Pedro tinha se preparado para pregar. E ele começa a ensinar sobre o Espírito Santo. E a Bíblia diz que enquanto ele falava, enquanto ele ensinava, o Espírito Santo caiu e todos ficaram cheios. Aí Pedro começa a entender. Ei, aquilo que eu imaginava que já era o máximo. A igreja em Jerusalém que estava crescendo, que era maravilhosa. Eu estou vendo que o Espírito quer expandir isso. Eu estou vendo que o Espírito quer entrar em ambientes que eu não estava pronto, que eu não estava preparado. Mas porque eu me dispus a comer uma comida nova, Deus me levou para uma nova estação. E ele passou a entender o ministério de Paulo. Ele passou a entender, olha, vai parecer estranho, vai parecer esquisito, é algo novo, mas eu vi, Deus me fez experimentar uma comida, Deus me fez entrar num ambiente, Deus me provou com milagres, que Ele quer nos fazer expandir. Diga, eu vou expandir. Fé não é só crer. Fé não é só acreditar. Fé é ter ousadia para sair do lugar. Fé é disposição. Senhor, você disse, eu quero experimentar. Senhor, você disse, vai funcionar. Amados, Deus fala coisa comigo. Eu faço o que a Bíblia diz, entra comigo em juízo e me lembra as promessas que te fiz. Ah, eu sou boa nisso. Espírito Santo, você diz que isso aqui ia acontecer, ainda não está acontecendo não. O que é que eu estou fazendo de errado? Porque você é poderoso para fazer. A minha fé está posta em ti. Então é questão de tempo, vai acontecer. É questão de dias. Eu estou preparada para desfrutar. E eu me comporto à altura daquilo que eu estou crendo. Deus disse que eu ia ser mãe. E eu tentei uma vez, tentei 2, tentei 3, tentei várias. E Deus disse, o problema é que você está tentando. Eu digo, Xia, para fazer o quê? Deus disse, parar de tentar. Eu digo, será que você me entende? Para ter filho? Ele diz, é que você está tentando para ver se vai funcionar. Você tem que se comportar à altura do que eu já lhe disse. Você está crendo para quê, Mísel? Para ser mãe. Ele quer que mãe faz.
Eu digo, muita coisa. Amamenta, troca a fralda de menina. Ele fez, e antes disso? Para ela trocar a fralda de menina, ela tem que ter o quê? Fralda. Para ela amamentar, ela precisa ter as coisas que amamenta. Para ela dar banho, botar roupa, ela precisa ter a roupa. Comece pelo começo. Vá na loja e compre. Aí eu comecei a comprar mamadeira branca. Comecei a comprar as cores de mãe, tudo. E Deus disse, eu disse que você ia ser mãe de... Aí Deus começou, você não pede para Deus lhe instigar? Ele lhe instiga. Ele disse, já começou bem. Eu tenho um nívelzinho mais profundo para você. Eu disse que você ia ser mãe primeiro de quê? Eu digo, de menina. Ele fez, agora vai na loja de roupa e compre roupa. Eu comecei a comprar body branco. Ele fez, sua menina só vai usar branco? É só body? Tem certeza que quer ver tua menina assim? Ou vai ser espalhafatosa como todo? Cheia de laço, cheia de vestido, de babado. Aí eu fui para a loja e comecei a exagerar. Os vestidos, os babados, os laços. A mulher disse, tá de quantos meses? Eu digo, não, meu filho, aqui é só bucho mesmo, normal. Eu vou perder para ganhar um menino. Não, mas você tá grávida de quanto? Eu digo, não, tô... Como assim? É para alguém? Eu digo, não, é para minha filha. Ela, filha? Eu digo, porque você ainda não tá vendo, mas ela vai chegar bem aqui nessa barriga. E minha mãe dizia, tu tá gastando dinheiro. E se vier um menino, essas roupas vão estragar. Porque eu comecei a me empolgar, fiz enxoval até 2 anos. Ah, foi. Eu tive que tirar as calças tudinho do guarda-roupa do meu marido para botar os vestidos de lis. Ele vai estar onde minhas calças de galinha, meu filho, guardadinho, dobrado. Não dá para pendurar. Ele, por quê? Eu digo, abra lá. De que é isso? De quando ela chegar, tá tudo preparado esperando ela. Porque quem crê se diverte e obedece. Quem crê e recebe uma palavra profética, amados, anda e pisa nesse ambiente. Aí eu comecei a me comprometer. Diga, eu vou romper. Eu vou romper. Aí Pedro chega, o Espírito se derrama e ele fica assim, boquiaberto. Meu Deus, Deus fez! Deus fez! A Bíblia diz no livro de Daniel 11:32, mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará? O povo que conhece será forte e fará proezas. Como conhece Deus, amados? Tempo suficiente com Ele. Tempo suficiente nas Escrituras. Tempo suficiente buscando. Tempo suficiente orando. Tem coisas que Deus está pronto para liberar. Tem coisas que Deus está pronto para fazer. Você não vai ficar no lugar onde você está. Você não vai ficar no mesmo ambiente. Você não vai fazer as mesmas coisas. 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9. Se eu nunca ler essa passagem aqui, eu devo ter lido 20 vezes. Em qualquer lugar que eu vou, eu leio essa passagem. Mas na versão A Mensagem, ele vai dizer que Deus está preparando coisas grandes. É aquela passagem que na versão Revista Atualizada vai dizer: coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí ele diz: e o Espírito que prescruta as profundezas de Deus. Aí na versão A Mensagem ele diz: ele vai no profundo do coração de Deus. E não satisfeito em ficar na superfície, ele vai no profundo e traz à tona o que Deus planejou. O que a Bíblia está dizendo com isso? O Espírito. Aí ele começa, se você for ler na sua casa, ele vai dizer: porque quem conhece as coisas do homem a não ser o Espírito do homem? Assim é com Deus. Quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Aí ele vai dizer na versão A Mensagem: mas não só ele se ocupa em saber o que Deus sabe, ele planeja em ir no coração de Deus e trazer a profundidade de Deus para nós. A Bíblia diz em Amós 3 que Deus não fará coisa alguma na terra sem antes revelar os segredos aos seus filhos, os profetas. Ou seja, Deus não quer inaugurar os seus planos divinos sem que você saiba. Não é, amado, para acontecer coisas aí fora e você ser pego de surpresa.
Não é para uma crise chegar e você dizer, eita meu Deus, e agora eu tenho que me organizar. Não, Deus te avisa, amados, que é para você não entrar na crise junto com todo mundo. Deus te prepara, Deus anuncia. Por quê? Porque Ele se compromete com os filhos que querem ouvir. Tem coisas que parece que a gente está indo na contramão do mundo lá na igreja, que a gente está indo na contramão do que todo mundo faz. Mas é que quando a gente começa a perceber uma nota de mudança, uma nota de crescimento, eu não espero o crescimento chegar para fazer. Eu começo a orar e gerar aquilo. E eu começo a compartilhar aquilo com alguns líderes. Vamos gerar isso junto comigo. Olha, Deus está falando que vai ser um tempo assim. Então você começa a andar nisso, você começa a andar naquilo. E nós começamos como igreja a nos preparar debaixo da palavra profética liberada. Vamos começar a construir esse ano o primeiro prédio lá do capítulo 2, a primeira nave, né? São 2 naves, uma de jovens e adolescentes e a outra dos adultos. E essa primeira nave nós vamos congregar nela por algum tempo. E vamos começar esse ano. E eu estava no domingo, pela manhã lá, orando na manhã profética. Enquanto eu orava, o Senhor disse... Suba lá e diga o que eu vou fazer. E o Senhor me mostrou um terreno na beira do rio para a gente fazer um lugar para acampamentos e nananã. Aí a minha mente imediatamente pensou, não, mas isso aí eu vou conseguir fazer quando eu terminar a construção lá. Porque isso aqui requer muito dinheiro para comprar o terreno, para construir. Como é que eu vou fazer 2 construções? Amado, isso foi 2 segundos. Eu subi naquela escadinha ali para subir no púlpito. E eu disse, peraí. Calha a boca, mente, porque você não tem que consultar o cenário. Palavra profética não consulta o cenário. Palavra profética deve ser liberada do jeito que Deus disse, na hora que Deus mandou. E eu podia ter guardado aquilo e dizer só para meu marido, Deus falou isso comigo, mas Deus disse, diga para a igreja. Por quê? Porque quando você diz para a igreja, você se compromete. Quando você diz para a igreja, você coloca a sua cara a tapa. Por quê, amado? Porque eu preciso crer naquilo. Eu preciso sustentar aquilo que Deus liberou. De que forma? Gerando no meu coração. Pedro comeu aquela comida. Pedro foi na casa de Cornélio. Pedro pregou. O Espírito Santo foi liberado. E agora uma mudança extraordinária aconteceu na vida de Cornélio e em toda a igreja. Parecia que era só a fome de Pedro que estava sendo saciada. Não, amados. Deus estava introduzindo a igreja dele na terra, no novo patamar. Não vai ficar somente em Jerusalém. Aquilo que eu falei antes de subir vai ser em Jerusalém, em Samaria e até aos confins da terra. Mas você precisa estar disposto a entrar num ambiente que você ainda não entrou, a fazer coisas que você ainda não sabe fazer, a buscar novas conexões. Não foi Deus que tirou Pedro do lugar e jogou ele na casa de Cornélio. Ele precisou ir com seus pés. E eu imagino a mente dele dizendo, tu vai comprar briga com os outros discípulos. Como é que tu vai explicar que entrou na casa de uma pessoa que não é judia, de uma pessoa que não comunga das mesmas coisas que a gente? Deus mandou tu ir, tu vai fazer o que lá? Tu vai fazer... É diferente, Pedro. Tu nunca fez desse jeito, Pedro. O Espírito Santo até agora só havia descido para Pedro, diante dos olhos dele. No meio dos judeus, que conversa é essa, Pedro? Mas havia profecias, havia escrituras. E quando eu não conheço a profundidade das escrituras, amados, aquilo me parece loucura, aquilo me parece estranho. Mas um tempo em oração com Deus, um tempo em oração nas escrituras, vai te fazer, amados, perceber o que Deus está te falando. Vai te fazer perceber, discernir o que está acontecendo ao seu redor. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse tempo, amados, você vai aprender a discernir o que está ao seu redor. Você vai aprender a entender e a ver coisas que o olho humano, natural, às vezes não consegue ler. Parece que é uma coisa humana, parece que é uma coisa normal, mas pelo Espírito você vai discernir, você vai entender o que está ao seu redor. Deus vai te colocar
em ambientes e vai exigir coisas de você que você em alguns momentos vai achar que pode parecer até, preste atenção no que eu vou dizer, acepção de pessoas. Vai dizer, não, Deus não está sendo correto comigo. Como é que ele cobra isso de mim e o fulaninho está do meu lado? Está fazendo coisas muito piores e Deus não diz nada, Deus não faz nada, Deus não repreende. E comigo, se eu sair um pouquinho da linha, Deus já chega, já instrui, já corrige. Quer que eu te dê um exemplo? No final do Evangelho de Mateus, Jesus está prestes a morrer na cruz, mas antes disso ele vai para um jardim chamado Getsêmani. E quando ele chega lá, ele chama todos os discípulos, vamos lá orar comigo. E ele continua andando e ele diz, vocês três, vem um pouco mais próximo. Aí deixa os outros lá e vem só três. Eu fico imaginando os outros dizendo assim, oxi, como é, menino? Só chamou três, o que ele vai conversar com esses três? Por que esses três vão e eu não vou? No Monte da Transfiguração, ele levou todo mundo? Não, ele levou três. Sempre vai ter gente com você que vai andar até determinado nível. Mas vai ter pessoas que vão com você em lugares mais... Aí ele levou os três. Fiquem orando, que eu vou ali. Aí ele vai orar. E deixa os três lá. E os outros lá do outro lado. E ele continua, começa a orar e volta. Quem está dormindo? Olha, onde é quem está dormindo? Mas se você observar direitinho, lá naquele capítulo, Jesus não chama o nome dos três, Jesus chama o nome de quem? Pedro. Ele diz, Pedro, nem uma hora tu pudesse orar comigo? Aí para pensar, não, você não é mais santo. Não, não é possível. Se fosse eu, no lugar de Pedro, eu ia dizer, oxi, e ele não está vendo que os outros dois estão até babando de tanto que roncaram? Não, porque os outros dois estão dormindo igual a mim. Aí Jesus acha de chamar só o meu nome. Vocês estão dormindo. Não, Jesus não diz vocês estão dormindo. Jesus diz, Pedro, tu não pudesse orar nem uma hora comigo? Jesus repreendeu diretamente a Pedro. É claro que Jesus viu os outros dormindo, só tinha três. Estava dormindo, mas podia estar até babando de tanto que dormiu, roncando alto. Aí tem algumas situações na sua vida que Jesus te chama a atenção e diz, não faz desse jeito. Oferta mais. Você diz, olha, tem fulano que nem dizimar, dizima. Eu dizimo minha oferta e Deus ainda está pedindo para eu dar mais. Tem gente que não faz nada com o que tem. E Deus está pedindo mais de mim. Eu já oro, tem gente que não ora de jeito nenhum e Deus está dizendo é para orar mais. Eu já sirvo e Deus está dizendo é para servir mais intenso. Ah, Senhor, eu já estou dando aqui, ó, todos os meus talentos. Eu estou servindo em 3 departamentos na igreja. Tem gente que está aqui, serve em um e ainda serve murmurando. E o Senhor está pedindo para eu ser melhor, para eu fazer mais, para eu ir mais longe. Você está prestando atenção, Jesus, na história? Você não acha? Não, assim, eu sei que você é Deus, entende? Mas não parece um pouco injusto? Deixa eu te ensinar um princípio. O nível de cobrança que vai vir para você tem muito a ver com o nível, o ambiente, o lugar onde Deus quer te levar. Não espera que Deus cobre de você igual, quando o lugar que Ele quer te levar não é igual. Quem ia assumir a liderança da igreja naquela ocasião? Pedro! Todo mundo podia dormir, mas Pedro podia entender, ele tinha que entender. Eu preciso estar atento, eu vou conduzir esse povo, eu vou inspirar esse povo. Eu não posso ter um nível de responsabilidade igual a todo mundo. Tem coisa, amados, que todo mundo pode fazer, mas você não pode. Tem coisa que nem é pecado, mas não te convém. Por quê? Porque Deus te chamou para estar no nível, amados, de discernimento diferente. Tem alguns pecados na Bíblia que você olha e diz assim, rapaz, Deus não foi muito duro com Moisés, não. Moisés não entrar na terra prometida só porque bateu uma vez na rocha. Você entende o nível de profundidade que Deus fez Moisés experimentar?
Você entende que Deus deu para Moisés na mão dele uma tábua escrita com o dedo dele. E que teve uma hora que Moisés ficou bravo e jogou a tábua no chão. Eu acho que se eu fosse Deus, tu comeu o que hoje? Tu tá doida, é? Imagina o valor que não teria essas tábuas se ela ainda existisse. A Mona Lisa ia perder de longe ao quadro vai feio desse tamanho. Ah, minha irmã, eu fui pro Museu do Louvre, aí fiquei disse, não, eu vou ver a Mona Lisa, né? Aí tinha uma irmã lá, ela tá na Inglaterra. A gente brinca com ela porque ela saiu, ela assistiu televisão pela primeira vez. Ela viu uma televisão aos 14 anos de idade. Ela não sabia ler, não sabia escrever. Deus levou ela hoje, ela é missionária na Inglaterra, escreveu um livro. Deus mudou a vida dela completamente. Mas ela é daquelas pessoas assim que diz as coisas, não tem muito filtro. Aí a gente foi, eu olhei e fiquei com aquela cara de decepção, mas ficaram de rica, né? A Mona Lisa. Arrasada, mas a Mona Lisa. Aí ela chegou assim, desavisada. Que é isso aí que vocês estão vendo? Aí um quadrinho desse tamanho, com um monte de segurança, um vidro blindado. Eu digo, que é isso aqui? Eu digo, mulher, isso é a Mona Lisa. Aí ela fez assim. Um quadro velho desse. Eu não estou acreditando, não. Que vocês pagaram o cara. Não, o negócio. Não, pastor, eu tenho certeza que o senhor faz um negócio melhor do que isso aí. Aí Pedro vai e quebra as tábuas escritas com o dedo de Deus. E continua servindo. E o Senhor é dar misericórdia. Aí quando ele bate, o Senhor diz: você não vai mais entrar na terra prometida. Por quê? Porque não soube segurar as emoções. Deixa eu te dizer, o nível de comprometimento que Deus quer te fazer entrar tem a ver. Amado, não se trata somente de você, é quem Deus espera que você conduza. Deixa eu te dizer, quando Deus diz, ei, você estava dormindo, não é que ele não está vendo os outros, é porque, amados, a gente tem uma mania de quando Deus trata com a gente, ele quer saber por que você não tratou com o outro. Eu já fui corrigir pessoas e dizer assim, rapaz, isso aqui não está certo. Sim, eu quero saber o que vai acontecer com fulana, que fez igual a mim. Eu digo, eu estou aconselhando a irmã ou a fulana? Fizeram isso com Jesus. Jesus contratou uma pessoa para ganhar um denário, trabalhando 9 horas da manhã. E ele quis contratar alguém de 11, para trabalhar até meio-dia e também dar um denário. Quando ele foi pagar aquela pessoa que foi trabalhar em 9 horas, fez, Senhor, que injustiça. Ele disse, qual foi a palavra que eu dei para você? Eu fui fiel com você ou não? Então o nosso problema é que a gente atrasa a nossa carreira quando a gente foca na carreira do outro. A gente fica no meio do caminho, olhando para coisas, buscando coisas. Calma que eu estou dando só o fundamento. Daqui a pouco tu vai comer a comida e vai fazer igual a Elias, vai correr. Com a força daquela comida, Elias correu, saiu da depressão, se levantou. Você vai sair daqui hoje preparado como Elias. Depressão, coisa nenhuma. Ficar chorando, coisa nenhuma. Eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Mas tem uma coisa que você tem que decidir. Eu quero ser exposto ao ambiente que Deus preparou. E esse ambiente tem confronto. Esse ambiente vai te chamar para um lugar. Igual Jesus chamou Pedro. Ei, Pedro, deixa os outros dormir, mas tu não pode não, bença. Bença! Os outros estão dormindo, mas tu não, menino. Presta atenção, vigia. Deus sempre vai te dar a oportunidade de você ocupar os lugares que Ele reservou para você. E o diabo sempre vai oferecer um número de vezes de oportunidade para você desistir. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou a ele, Pedro, tu me amas? O diabo sempre vai tentar puxar o teu tapete. Ele sempre vai dar oportunidade para você cair. Mas Jesus sempre vai colocar o teu coração. Ele vai dizer, olha, se você estiver disposto. Quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu para as mulheres e Ele disse, diz para os discípulos que eu estou
aqui, ressurreto. Mas diz também a Pedro, ele estava dizendo, diz para Pedro que eu não desisti dele só porque ele errou. Diz para Pedro que eu ainda estou com minha proposta de pé. Se ele quiser, eu tenho restauração. Se ele quiser, eu tenho vida nova. Se ele quiser, o meu braço de misericórdia alcança ele hoje. Eu quero te dizer, se você errou, o braço de misericórdia de Deus hoje está estendido para dizer. Mande dizer para o fulaninho que eu posso restaurá-lo, que eu posso colocá-lo de novo no lugar original, se o teu coração estiver conectado a obedecer. Amados, eu tenho convicção, esse ano de 2024, lugares que eu ainda não fui, conexões que eu ainda não fiz, nível de relacionamento de Deus, com Deus, que eu ainda não vivi. E como eu faço para viver essas coisas? Estando disposta a fazer o que eu ainda não fiz. A me manter no lugar de expectativa e perseverança. Tempo suficiente. Tem coisas que vão romper. Tem coisas que vão... Tem palavra que Deus te deu? Deus confiou coisas a você? Tem alguma profecia que foi liberada sobre a tua vida e você pode estar pensando, Misa, ninguém nunca pôs as mãos sobre mim. Nenhum profeta liberou uma palavra sobre a minha vida. Eu quero te perguntar o que a Bíblia diz sobre casamento. O que a Bíblia diz sobre finanças? O que a Bíblia diz sobre saúde? O que a Bíblia diz sobre ministério? Existe uma palavra de Deus para cada área de sua vida. Esse ano de 2024, você vai se levantar da cadeira do marasmo e você vai viver a totalidade do que Deus planejou para você. Eu comecei falando aqui de um platô, né? A gente está nesse primeiro momento, a gente vai... A gente está falando de rompimento. Mas você vai romper em algumas áreas da sua vida, porque uma marcha nova está chegando. Porque um combustível novo está chegando. As coisas não vão ser como eram antes. Quando Deus disser para você, ei, mate como? Quando Ele disser assim, entra nesse ambiente que você não está acostumado. Ei, você está acostumado a orar 10 minutos, eu quero te convidar para um tempo maior comigo. Ei, você está acostumado a ler 3 versículos por dia. Eu quero te apresentar um tempo. Ah, Mísia, mas eu trabalho o dia todo. Você pode dormir 1 hora a menos. Eu tenho 2 horas de intervalo de trabalho, mas eu gasto 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Come meia hora e dedica meia hora a Ele. Amado, quem quer, arruma um jeito e para de dar desculpa. Não me pergunte dos resultados sem antes se interessar pelos meus processos. Não me pergunte pelos frutos sem antes se interessar pelas minhas raízes. Não me pergunte quão alto pode chegar uma árvore se eu não estou disposto a regá-la tempo suficiente para que ela cresça. Eu estou aqui para dizer para você, Deus quer fazer, Ele está pronto para liberar, mas a pergunta é, você está com fome? Você está com sede? Você está com expectativa? Sabe o que é romper? Eu anotei isso aqui para não esquecer. Romper, a definição, amados, que você vai encontrar aí nas literaturas. Romper, uma ação ou um efeito de quebrar, de abrir. É uma quebra violenta. É um rasgão.
Romper é uma abertura tão forte, tão intensa, que muros de resistência não podem segurar. Diga comigo com toda a fé do seu coração: eu vou romper. Eu vou romper. Ei, quer saber como você vai romper? Deus vai te dar novas associações. Você vai procurar novas associações. Pedro foi resposta para Cornélio. E Cornélio foi a apresentação da nova etapa do ministério de Pedro. Cornélio aparentemente era menor no plano da salvação, se é que a gente pode fazer essas comparações. Mas digamos, Cornélio tinha menos conhecimento, Cornélio tinha menos acesso, Cornélio tinha menos experiência. Pedro era mais experimentado, tinha mais conhecimento, tinha mais profundidade. Mas quando corações estão famintos e conectados a um propósito de Deus, Deus une pessoas que aparentemente parece que não vão dar certo, para acelerar o processo um do outro. Deus vai te conectar pessoas esses dias para acelerar processos na sua vida. É chegado o dia de vermos coisas pelas quais oramos durante décadas, durante meses. Oh, meu Deus. Onde é que isso vai acontecer, Mísia? Na minha igreja, na minha casa, no meu trabalho, onde você está, no meu ministério. Amados, eu não quero crescer até o limite. Eu quero continuar. Eu quero ir crescendo. Eu quero experimentar coisas novas. Eu quero me mover com o Espírito no nível mais profundo. Eu quero ver cura acontecendo em níveis maiores. Eu quero crescer em entendimento da palavra. Eu quero ser uma melhor esposa, uma melhor mãe. Porque para de compartimentar o que você é. Você pode ser grande em tudo que você faz, se você entender que o Deus de grandeza habita em você. E Ele não te ajuda somente a ser crente. Ele não te ajuda somente dentro da igreja. Ele não te ajuda somente com o ministério. A Bíblia diz: e Ele te ajudará em todas. A unção dele permanece em vós. É verdadeira e não mentirosa. E vai te auxiliar, vai te ajudar a respeito de todas as coisas. Tem coisas que vão acontecer no seu meio. Eu percebo, amados, como águas inchando, aumentando, subindo. Sabe quando você bota uma água numa chaleira em cima do fogão, e você liga aquele fogo e parece, amado, que está nada acontecendo, mas tem um processo. A temperatura está aumentando, e você olha para a água, ela continua parada. Você não sabe o que está acontecendo, ela não muda de cor, ela não passa a ter cheiro, a água continua lá, mas o fogo permanece. E quando você permanece no fogo, há um processo de mudança de temperatura que poucos não veem. Mas se você permanece com aquela água no fogo, ali começa a ter um movimento, e de repente aquelas moléculas começam a ser chacoalhadas, e você começa a ver discretamente um burburinho, você começa a ver discretamente um borbulhar. E quando você permanece, diga: permanece. Ninguém vê, ninguém nota, mas todo o conteúdo da água que estava lá, colocou 1 litro, parece que é só um movimento, parece que é só uma sacudida, ninguém vê, mas faz uma experiência, coloca uma tampa naquela vasilha, você vai ver que água começa a se formar lá em cima. Por quê? Porque aquela água que estava embaixo já não pode mais ser contida. Ela começa a se espalhar. Ela começa a mudar de estado. Ela começa a mudar de nível. Você vai mudar de nível se permanecer tempo suficiente no fogo.
Tempo suficiente, tempo suficiente, tempo suficiente, tempo suficiente. Tem uma coisa que Deus falou para mim esse ano, no mês de janeiro. No início de janeiro. Eu vi uma cena. E é o que Ele quer fazer com a igreja dele aqui na terra. É um tempo de preparar. O que é isso? Parar para ouvir. Parar para escutar. Parar para discernir. Parar para receber a visão. Parar para ajustar alguns parafusos. Preparar. Como se prepara? Joelhos dobrados. Você vai muito mais longe com os seus joelhos do que com os seus pés. Preparar. Posicionar. O que é posicionar? Entrar nos ambientes. Tomar as decisões. Fazer o que você sabe que tem que ser feito. Preparar. Posicionar. No clube de tiro a gente diz preparar. Apontar. E fogo. Fogo. O que é isso? Liberar o que está dentro. Liberar o que já foi recebido. Liberar e tomar posse do que Deus já disse que era seu. Libere a palavra profética que eu já te entreguei. E tome posse do que é seu. Tome posse do que é seu. Tome posse do que é seu. Estamos nesse primeiro culto, aprendendo a preparar. Nesse segundo momento nós vamos nos posicionar. E fogo! 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 Ei, tem muitas obras das trevas que vão ser detonadas pelo posicionamento, por uma liberação da igreja esses dias. Tem muito familiar desviado que vai voltar para Jesus por esses dias. Tem muito território que estava ocupado de maneira equivocada. Mas a igreja vai ocupar o lugar que lhe pertence. Se prepare. Deus está olhando para você. Deus está procurando quem Ele pode usar. E eu já estou pronta dizendo: Senhor, eu estou preparada. Eu estou me posicionando. Pode colocar. Eu vou colocar aqui munição na minha arma. Porque quando eu identificar a zona inimiga, eu não vou partir para o meu gigante de boca calada. Eu não vou partir para o meu desafio acuada. Fogo, fogo. O que é fogo? Abre a boca. O que é fogo? Profetiza. Abre a boca, declara. Abre a boca e toma posse. E pega e toma o que é seu. Eu vou entregar para o pastor, a gente vai para o intervalo. Mas a gente volta. Você está assim. Mas no segundo culto você vai se levantar. Você vai pegar a sua arma. Você vai carregar de munição. E a gente vai fazer alguns disparos essa noite. A gente vai entrar em territórios essa noite. A gente vai entrar em alguns ambientes essa noite. E não vai ser quando você chegar em casa, não. Tem coisas que vão ser liberadas aqui hoje. Ambientes novos. Pegando o que é seu. Tomando. Entrando em territórios. Tem coisa, amado, que você não vai pedir licença. Tem coisa que você não vai pedir permissão. Porque a Deus a gente pede, a gente clama, a gente busca, a gente invoca. Mas a Satanás, a gente dá patada na porta. A gente entra e a gente pega o que é nosso. Tem algumas áreas da sua vida que você precisa dar algumas patadas. Você precisa. Tá com sangue nos olhos. A gente diz isso aqui no Nordeste. Sabe o que é sangue nos olhos? Olha, essa mulher é braba, tem sangue nos olhos.
Já viu essa expressão? É dizer assim, não mexe com ela não, que ela não vai ficar parada não. Ninguém pega no que é dela não. Um dia desse eu vi um ladrão roubando um negócio de uma senhorinha. E ele tentava buscar a bolsa dela, ela pegou a bolsa dela, deu tanta sacudida nele, tanta chacoalhada que ele saiu. Outro dia eu vi uma outra senhora, 2 homens numa moto, foi roubar ela. Pegou, quando ele saiu, parada estava parada, ela ficou, mas a boca dela não ficou calada não. E ela começou, amados, a disparar poder com a sua boca. E aqueles bandidos caíram de joelho no chão. Um se endemoniou, o outro caiu de joelho, orou, aceitou Jesus, pegou o cala dela e ainda destruiu as obras que o diabo queria fazer na vida daquelas pessoas. É esse nível de ousadia. O diabo vai preparar armadilhas contra você para tomar o que é seu, para pegar o que Deus te deu. Não só você vai restituir o que é seu, como você vai bagunçar as obras do inferno. Se prepare, olha para a pessoa que está do seu lado, diga: se prepare. A gente vai fazer uma bagunça no inferno. Se prepare. Vai ter festa nos céus. Vai ter comemoração na terra. Oh, tem festa do arraial do justo essa noite. Aleluia.